Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra agora, irmãs? Vem aqui a preletora. Nós está abençoando sua vida. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que louvor gostoso. Glória a Deus. Se pudesse, ficava aqui cantando, né? A noite toda, né? Só louvando a Deus. Deus, colocamos a vida da Cleide diante do Senhor mais uma vez, Pai. Pai, que o Senhor usa ela como Tu queres, para falar aos nossos corações, através da Tua palavra. Aqui está, ó Deus, a Tua serva, como instrumento do Senhor, ó Deus, para ser usada pelo Senhor, para transmitir a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, a paz do Senhor, minhas queridas, amém. O Senhor é bom, grande é as coisas que o Senhor tem para nós, né? Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao nosso coração. São essas coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para mim e para você que está em casa. Boa noite, a paz do Senhor. Nós queremos meditar na palavra do Senhor Jesus, né? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Tudo que a gente vai falar aqui não é novidade, eu sei que vocês já sabem, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quanto mais nós meditamos nela, mais nos aproximamos mais do Senhor e ficamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Então abra aí, João capítulo 4. Vai falar aqui da história da mulher samaritana. Eu sei que é um texto que você já conhece, mas nós vamos ler um pouco dele. A partir do versículo 1, nós vamos ler esse texto. João 4, capítulo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dar-me de beber, e te pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vai, chama o teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher,
vejo que tu és um profeta. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar até aqui. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Deus, a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Então penetra, Pai amado, a nossa alma através da tua palavra, Senhor. Nos faz discernir aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai. Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, Senhor, nosso coração ligado, Senhor, ligado no trono da glória, para entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor, nessa noite. É o que nós pedimos, Senhor, a Ti, encarecidamente, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Esse texto, amadas, é um texto riquíssimo, de onde nós poderíamos tirar diversos sermões, diversas ministrações, mas o Senhor me levou a um foco diferenciado que talvez você ainda não tenha ouvido, ou visto, ou não tinha imaginado. E eu dei o título dessa mensagem como Jesus empoderando a mulher samaritana. Nós temos ouvido muito empoderamento feminino, né? As mulheres estão sempre aí querendo sobressair, querendo ganhar mais do que até mesmo os homens, né? Os seus próprios maridos. As mulheres querem dominar o mercado de trabalho, querem dominar a igreja, né? Querem dominar os ambientes onde elas estão. E estão falando muito sobre empoderamento. É uma palavra que eu não gosto muito, mas é o que se fala por aí. Mas será que esse empoderamento que é dito por aí é segundo a palavra de Deus? Vamos meditar nisso nesta noite? Algo que me chama muita atenção é que o Senhor Deus, Ele vai até aquele a quem está necessitado. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para quem? Ele não veio para os que estavam sãos. Ele veio para os que estavam doentes. E Jesus, Ele procura os doentes de espírito, os doentes de alma. Jesus vai até eles. Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele vai até o encontro dessas pessoas. E eu vejo aqui no texto que os samaritanos não lidavam bem com os judeus. Havia um preconceito dos judeus com os samaritanos. Os samaritanos eram considerados impuros para os judeus. E eles moravam no mesmo país. Porém, a Galileia, a Judeia era um lugar no sul. A Samaria era um lugar central. E a Judeia, a Galileia no lugar do norte. Norte de Galileia, no meio tinha a Samaria e embaixo tinha a Judeia. E o que Jesus tem aqui a decisão na mão dele? Ele deixa então a Judeia, ele estava no sul do país. Ele deixa a Judeia e ele precisava ir para a Galileia, que é lá no norte. Só que o povo judeu não lidava bem com o povo samaritano. Tanto é, amadas, que estudiosos vão nos falar que eles nem passavam nas terras dos samaritanos. Ali próximo do terreno havia um rio chamado Rio Jordão. Eles faziam a travessia de barco para não pisar dentro das terras do samaritano. Mas Jesus, creio eu, que guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele faz um percurso diferenciado. Ele faz um percurso por dentro de Samaria. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui no versículo 4, era necessário atravessar a província da Samaria. Querida, muitas vezes o Senhor vai ao seu encontro, aonde você estiver. Talvez você não está num ambiente que é propício à adoração. Talvez você não está num ambiente que é propício a receber o Senhor. Mas Ele vai no seu encontro, aonde você estiver. Talvez no seu trabalho, no seu ambiente familiar. Talvez lá na sua escola, não sei, lá na tua casa, no seu quartinho. O Senhor, Ele vai até você. Não importa onde você esteja. O Senhor, Ele veio até mim. Ele me encontrou. Tem um pregador que ele diz que é Jesus que nos encontrou. Não fomos nós que encontramos Jesus, porque o perdido era nós. Não era Jesus que era o perdido, então Ele me encontrou, porque eu era perdida. Mas o Senhor, Ele foi ao meu encontro, Ele me resgatou. E nosso Deus, Ele tem assim um cuidado maravilhoso com essa mulher. Essa mulher talvez ela poderia ser discriminada, mas o Senhor não discrimina ninguém. O Senhor vai então ao encontro dela, manda Jesus ao encontro dela. Jesus faz um percurso diferenciado que nenhum judeu tinha coragem de fazer. Jesus andava com multidões atrás dele. Creio que também nesse dia ali na Judeia tinha multidão com Jesus.
Mas o que acontece? Essa multidão não acompanha Jesus, porque eles tinham um preconceito. Eles não passavam dentro de Samaria. Então quem foi com Jesus? Somente os seus discípulos. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui que Jesus, cansado, em uma certa cidade, chamada Sicá ou Siquém, ele assenta próximo ao poço de Jacó, um lugar onde se tirava água, e ele assenta para descansar, e os seus discípulos correm na cidade para poder comprar alimento, porque Jesus já estava com fome de tanto andar, cansado, com sede, e os discípulos saem, e ali aparece essa mulher, a Bíblia nem menciona o nome dela, chama ela de mulher samaritana. Era cerca de meio-dia, era a hora do almoço, era a hora que as mulheres estavam preparando o almoço, mas essa mulher, ela vem para tirar água do poço, exatamente meio-dia, e ela, ali, Jesus marca o encontro com ela, no sobrenatural, na eternidade. O nosso Deus já havia marcado o encontro com aquela mulher naquele poço, e ela vai naquele lugar mais uma vez, e ela encontra com esse homem chamado Jesus Cristo, e creio eu, que quando ela encontra com esse homem, ela deve falar assim, é mais um homem que vai passar na minha vida, porque essa mulher, ela é questionadora. Você vê que Jesus pede água para ela, ela responde com rispidez. Ela fala assim, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pode me impedir a beber? Eu que sou a mulher samaritana? Ela sabia que os homens daquela região não queriam algo sério com ela. Ela sabia que os homens daquela região não iriam tratá-la bem. Então ela já é ríspida, ela já responde com rispidez: quem é você? Judeu para me procurar, para me poder pedir água? O que você está querendo? Eu creio que ela já pensou nisso aí. Mas é algo maravilhoso, porque quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, tudo muda na nossa vida. Na minha vida foi assim. Quando eu me encontrei com o Senhor, quando Ele me encontrou, quando nós nos abraçamos, não teve mais como desligar, amadas. Porque o Senhor, Ele veio e habitou dentro de mim. Não teve mais como eu sair dele, nem ele de mim. Virou algo somente uma unidade. E isso aconteceu com aquela mulher. E quando nós nos chegamos cada vez mais próximo do Mestre, nós começamos a colocar os nossos pecados à vista. Então Jesus começa ali com aquela mulher um diálogo, para ver se ela se abre, para ver se ela se expõe. E Jesus vê que ela ficou interessada. Jesus usa aqui a água da vida, que daria um outro sermão, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Jesus ali começa a dar abrir um diálogo com ela, e ela fica interessada. Jesus fala: opa, agora é hora. E aí quando ela se aproxima de Jesus, e ela abre a guarda, ela abaixa a guarda, Jesus fala com ela: então vai lá, busca lá seu marido e volta para a gente poder bater um papo aqui, um papo reto. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. O pecado daquela mulher foi exposto. O pecado daquela mulher ficou à vista. Jesus pôde entender aquela mulher, e ela pôde ser verdadeira, porque quando nós estamos frente a frente com Jesus, não tem como nós mentirmos para Ele, porque Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, até a palavra antes de sair da nossa boca, o Senhor Deus, Ele já conhece, porque o Espírito dEle sonda todas as coisas, e não tem como mentirmos para o Senhor. Nós podemos mentir para qualquer pessoa, mas para Deus é impossível mentir, porque Deus sonda o oculto, o escondido, o profundo. Lá dentro Deus sonda. E aquela mulher não teve condições de mentir para o Senhor, e ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus expõe o seu pecado. Jesus fala: disseste bem, você disseste uma pura verdade, porque você teve cinco maridos que a mulher já havia tido, e este que ela estava não era dela, talvez era um amante. E aí a gente fica a pensar: por que essa mulher foi retirar a água do poço meio-dia? Meio-dia, queridas, era a hora que todo mundo estava almoçando. As mulheres já haviam feito comida, as mulheres já haviam enchido lá suas garrafas de água, né, para poder beber. Já havia colocado água lá nos potes. E essa mulher vai exatamente meio-dia. As mulheres naquela época, elas não andavam sozinhas. Elas andavam com os parentes, alguma pessoa do
parentesco, uma irmã, uma sobrinha, alguma pessoa assim. Mas aquela mulher estava sozinha. As mulheres andavam com amigas. Uma chamava a outra, vamos comigo lá no posto, né? Retirar água. Mas aquela mulher estava sozinha. Será por que aquela mulher estava sozinha? Talvez aquelas mulheres daquela cidade discriminavam tanto aquela pobre mulher que deixava ela sozinha. Aquela mulher corria risco de vida, indo todos os dias ao poço, sozinha retirar água. Talvez ela ia também na parte da manhã. Estudiosos falam que era comum as mulheres tirar água até 9 horas da manhã. Depois de 9 horas da manhã, as mulheres não retiravam mais água, porque elas iam cuidar dos afazeres domésticos e não ia mais ao poço. Mas essa mulher, parece que ela procura um horário que ninguém está vendo ela, que ninguém vai questionar ela. Ela não quer ser questionada por ninguém, ela quer se esconder. E aquelas mulheres daquela cidade talvez tinham um preconceito com ela, porque talvez ela passava na cidade e o povo apontava: olha lá, tá vendo ela lá? Aquela lá gosta de marido dos outros, aquela lá gosta de roubar homem. Talvez ela era questionada na cidade inteira. Então por isso talvez as mulheres não acompanhavam aquela pobre mulher. Mas Jesus, Ele não faz acepção de nenhum pecador. Jesus não aceita o seu pecado. Mas quando Jesus ele tem encontro verdadeiro com você, comigo, nós somos obrigados a ter uma mudança de vida. Porque é impossível chegar perto daquele que é santo e não se purificar. É impossível chegar perto daquele que é o mestre, que é o salvador do mundo, e não sentir algo diferenciado no nosso coração. E aquela mulher, ela começa a sentir isso. E ela, em primeira mão, ela vai dizer: Senhor, Tu és um profeta? Aquela mulher entendia um pouco da palavra de Deus, porque no Velho Testamento, a gente for olhar, Deus enviou profetas para poder ensinar aquele povo de Samaria como cultuar o Senhor. E ela entendia, tanto é que ela questiona acerca do lugar de adoração. E quando ela questiona isso ao Senhor, Jesus responde. E a gente vai ver aqui no versículo 25 do capítulo 4 ainda, ela vai dizer assim: eu sei que essas coisas vão ser ditas pelo Cristo quando Ele vier. Ela cria, ela esperava no Cristo, no Redentor, no Salvador. Tinha uma sementinha plantada no coração daquela mulher. Ela entendia que o Salvador viria, que o Cristo viria, que o libertador das nações viria. Ela também esperava por Ele. Mas ela estava cega pelo pecado. Ela estava cega por Satanás. E eu vejo algo maravilhoso, que o Senhor, Ele tem um cuidado tão grande com aquela mulher. Aquela única mulher. Jesus passa em Samaria por conta daquela única mulher. E Jesus está aqui hoje por conta de uma única mulher que está aqui, que sou eu e que é você. Jesus marcou encontro com você. Você não veio a este lugar à toa. Você não está assistindo essa pregação à toa, porque Jesus Cristo quer ter um encontro verdadeiro com você. Você não pode viver mais a mesmice de ontem. Nós temos que haver mudança de vida. E quando nós encontramos com Jesus e nós temos um verdadeiro encontro, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós venhamos a dar frutos para o Senhor. No capítulo aqui, que a Denise leu no início, Romanos 8, vou só ler para você aqui, rapidamente, Romanos 8, versículo 3, diz assim: porque o que for impossível à lei, no qual estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou na carne o pecado. Jesus, Ele foi condenado na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Então é impossível chegarmos diante de Jesus e nós não dermos frutos para o Senhor. No capítulo 7 de Romanos ainda, vai nos dizer o seguinte, vai nos dizer que o Senhor, capítulo 7, versículo 4,
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O Senhor, Ele nos ressuscitou. Como assim, Cleide? O meu espírito, ele é vivo. O meu espírito jamais poderá morrer. Cleide, mas por que Jesus fez isso comigo? Eu era pecadora, miserável. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos dar frutos dignos de arrependimentos, fruto do Espírito. Foi para isso que o Senhor Jesus, Ele nos comprou, Ele pagou o preço por nossa causa. E aqui no capítulo 4 de João, onde nós estávamos, aquela mulher, ela, quando recebe a palavra, quando ela entende que ela é uma pecadora, o que essa mulher faz? No versículo 28, diz assim, ó, João 4, 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Aquela mulher, ela enfrentou a vergonha. Ela enfrentou a vergonha do que o povo poderia acusar ela na cidade. Ela foi em direção àquelas pessoas. E eu às vezes fico imaginando que ela foi primeiramente nos homens. Porque se ela fosse até as mulheres, talvez as mulheres iriam questionar: levei aquela lá, aquela trapaceira, levei aquela lá que gosta de roubar marido dos outros. Não ia dar ouvido para ela. E ela procura os homens daquela cidade e fala: acho que encontrei o Messias, eu acho que encontrei o Cristo. Ele me disse tudo que eu já fiz, tudo que já passou na minha vida, ele me disse. Então ela chama aqueles homens: vamos lá, para vocês verem com seus próprios olhos, ele está lá no poço de Jacó, vamos rápido. E Jesus, ele fica lá paciente, esperando. E aqueles homens chegam e contasta, né? Vê com seus próprios olhos que Jesus era o Salvador. No versículo 39 de João 4, ele diz assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali por mais 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas pelo que nós mesmos temos visto e ouvido, sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha que maravilha, aquela única mulher que Jesus foi ter um encontro com ela evangelizou a cidade praticamente toda, amadas. Então eu vejo aqui um empoderamento que Jesus deu àquela mulher. Glória a Deus. A Denise leu aqui, né, em Romanos 8, a respeito desse empoderamento. Nós podemos colocar Romanos 8, tocou muito meu coração quando a Denise leu aqui, Romanos 8, versículo 14, ela leu assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual podemos clamar: Abba, Pai. Abba, Pai. Você foi adotado. Jesus te empoderou. Você que era um monturo, lixo para o mundo, Jesus te deu empoderamento maravilhoso. Jesus te chamou, Jesus te deu poder, Jesus colocou o Espírito dele dentro de você. Agora você tem fôlego de vida, você tem vida eterna. Agora você pode sair, você pode pregar, você pode anunciar as coisas maravilhosas que Cristo tem feito e faz. Você pode salvar este bairro, você pode salvar essa nação, porque Jesus te empoderou. Jesus te deu voz que ninguém talvez teria te dado. Naquela época mulheres não podiam falar, mas Jesus, em teu ministério, Jesus chama mulheres também. Em seu ministério Jesus chama mulheres. Lucas 8, a partir do versículo 1, vai dizer que muitas mulheres acompanhavam Jesus. Mulher, você tem voz, você não precisa correr atrás de empoderamento do mundo. Jesus te fez uma nova criatura.
Mulher, você tem voz na sua casa sim, não para agredir os seus filhos com palavras, ou para ser um maior do que seu esposo, mas o Senhor Jesus te deu poder para cuidar da tua casa, para cuidar do teu marido, para cuidar dos teus filhos. Foi Jesus que te deu, querida. Nós podemos ver várias mulheres na Bíblia, do qual o Senhor Deus deu empoderamento para elas. Vou começar aqui com a prostituta Raabe, de Josué 2. Era uma prostituta, também discriminada por todos, mas Deus deu voz para aquela mulher, Deus deu poder para aquela mulher, Deus deu a ela salvação. Podemos falar também da Ruth, né? A Moabita, lá do livro de Ruth, eu tenho um livro, né, com o nome dela, com a história dela. Era uma mulher que não era mulher do povo de Deus, mas Deus a escolheu e ela faz parte da genealogia do Salvador. Que empoderamento maravilhoso, Deus salvando pessoas que não é do teu meio, mas Ele tem um cuidado maravilhoso. Ele vai lá e chama e busca e dá salvação. Podemos ver também Esther, a rainha Esther. Ela foi feita rainha para que pudesse salvar judeus, para que judeus não viessem morrer inocentemente. Deus chamou aquela mulher para jejuar, para clamar diante do rei, para salvar os seus irmãos judeus. Deus deu àquela mulher empoderamento, aquela mulher virou uma rainha. Aquela mulher era apenas uma judia, não era ninguém naquela nação, nem da nação ela era. Mas Deus pega aquela mulher e dá a ela um trono. Deus dá a ela uma coroa de rainha. E Deus está te dando hoje, minha amada, uma coroa de rainha. Você é filha do rei, você nasceu de novo. Então não tem por que andar com a cabeça baixa, não tem por que andar esmurecida. O Todo-Poderoso está com você. O Todo-Poderoso faz parte da tua vida. Lucas 8, né? Como eu tinha mencionado, Lucas 8, versículo acho que 3, vai dizer que no ministério de Jesus havia mulheres. No versículo 2 vai falar de Maria Madalena, que foi ela foi liberta de 7 demônios. Depois vai falar de Joana, vai falar também de Susana. E essas mulheres e muitas outras que a Bíblia não relata, elas, sabe o que elas faziam? Elas custeavam o ministério de Jesus. Elas tiravam dinheiro do teu bolso e davam para o Senhor Jesus. Elas pediam aos seus maridos, elas entendiam que Jesus era o Salvador. Talvez ele lá pediu para o marido: ó, bem, me dá aí o dinheiro, que eu tenho que ajudar esse homem de Deus, eu tenho que ajudar esse homem a levar essa palavra. E elas acompanhavam Jesus diariamente. Querida, graças a Deus que Deus nos deu um coração generoso. Graças a Deus porque nós não temos coração fechado para ofertar umas às outras. Nós não temos o coração fechado para ofertar a casa do Senhor. Essas mulheres, elas entendiam que essas ofertas iriam levar o Senhor mais adiante, iria servir para comprar mantimento para que aquele povo todo comessem. E servia para poder levar Jesus a outros lugares. Talvez, eu não sei, teria que alugar cavalos, camelo, carruagem, não sei. Mas tinha despesa. Todo ministério tem despesa. E nós temos que ter essa convicção que nós temos que ajudar umas às outras. Nós temos que ajudar esse ministério. Nós temos que ajudar os nossos pastores a levar essa obra para frente. E essas mulheres tinham isso no coração delas. Nós vamos também ver em Filipenses 4, versículo 2, duas mulheres, Evódia e Síndique. Parece que ela eram duas diaconisas da igreja ali. E ali Paulo, parece que elas não estavam muito bem. Paulo pede pessoas para poder ajudá-las a crescer ainda mais, porque elas eram cooperadoras, trabalhadoras no reino. Essas mulheres trabalhavam no reino. Olha a importância da mulher no reino. Você é muito importante no reino, minha querida. Você não está aqui só para ocupar uma cadeira. Você é muito importante. E eu vou além. Talvez você fale assim: mas Cleide, Deus não me deu nenhum dom, não sei, eu não vejo nenhum dom em mim. A palavra de Deus vai dizer também de uma mulher chamada Dorca. Essa Dorca está lá em Atos 9, versículo 36. Essa mulher, talvez ela não sabia pregar,
Talvez ela não sabia explanar a palavra, mas essa mulher tinha uma generosidade tamanha em teu coração, que quando ela faleceu, quando Pedro chegou ali, as viúvas, mulheres pobres, mostraram para Pedro: olha aqui, ó, essa roupa aqui foi ela que fez para mim, ela é uma ótima costureira, ela ajuda aqui as irmãs aqui da igreja, olha aqui, eu trazia um manto, olha aqui a Dorca que fez. Ela servia as pessoas com aquilo que ela sabia, com aquilo que ela tinha em mãos. Talvez o que você tem em mãos hoje é uma máquina de costura. Talvez o que você tem em mãos hoje é somente o seu joelho para poder orar. Então, querida, ajoelhe e ora pelo próximo. Ajoelhe e ora pela próxima. Ajoelhe e ora por essa equipe aqui. Ajoelhe e ora pelo ministério de louvor. Ajoelhe e ora pelos seus pastores. Ajoelhe e ora pela rede de mulheres. É isso que você tem. Sirva com isso que você tem. Nós vamos ver também Priscila, esposa de Áquila. Está lá relatado em Atos 18 e em 1 Coríntios 16, 19. Era uma mulher despreendida. Essa mulher, ela abriu as portas da casa dela. Para quê? Para que habitasse uma célula. A igreja começou na casa desse casal, Priscila e Áquila. Essa mulher, ela não tinha a importância das pessoas chegarem na tua casa com os pés sujos, talvez sujos de lama. Ela não queria saber, ela queria que a pessoa aprendesse a palavra de Deus. Ela queria que as pessoas conhecessem Jesus. Talvez o que você tem é só a sua casa para oferecer. Abra a porta da tua casa e receba uma célula. Receba pessoas que precisam entender o Evangelho de Cristo. Talvez seja só isso que você tenha. Sirva o Senhor com o que você tem. Talvez, querida, você pode falar assim: ah, Cleide, eu só sei ser mãe. Ou então você pode dizer assim: ah, eu só sei ser vó, eu não sei ser outra coisa. E aí, nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver Lloyd e Eunice. Lloyd era avó, Eunice era a mãe de um grande pastor. A palavra de Deus diz que essas duas mulheres, a fé dela era notória na toda a cidade. Ela só sabia ser vó. Talvez Eunice só sabia ser mãe. Mas elas criaram um homem segundo o coração de Deus. Elas criaram um homem cheio de fé. Elas criaram um homem que poderia guiar a igreja de Cristo Jesus sobre a terra. Elas criaram um homem que tinha pulsando no teu coração o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Elas criaram um homem que ia servir no corpo de Cristo. Talvez você cuide do seu netinho. Talvez você só sabe fazer isso. Cuide dele com todo amor. Ensine ele da forma melhor possível. Porque pode ser que amanhã o Senhor vai levantar o seu netinho, a sua netinha, para ser um grande pastor ou pastora, um grande profeta dessa nação. Você não sabe com quem você está lidando. Talvez o seu ministério é só de ser mãe. Seja mãe de acordo com a palavra do Senhor, ensinando o seu filho no caminho que se deve andar. Cuida dele, ensina ele a palavra do Senhor, porque talvez você está lidando com um profeta, um dos maiores profetas que ainda vai se levantar nesta nação. Querida, isto se chama empoderamento, segundo a palavra de Deus. Deus te chamou, Deus te levantou. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas Deus me disse que ia trazer pessoas aqui que precisariam de cura. Pessoas que estão chocadas, pessoas que estão entristecidas, pessoas que talvez querem largar o ministério. O ministério, querido, não é só você ser líder de nada, não. Ministério não é só ser pastor, não é só ser pregador. Ministério é aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não desista daquilo que Deus pôs na tua mão. Se é para ser esposa, que seja a melhor das esposas. Se é para ser vó, que seja melhor. Se é para poder custear a obra, que venha com o coração aberto. Não deixe Satanás te prender aonde você se encontra. Levante, porque o Senhor já te deu um empoderamento sobrenatural. Ele te deu o poder de ser feita filha do Deus Altíssimo.
Para que mais poder do que isso, querido? Nós que éramos lá do monturo, como diz Isaías, ninguém nos dava valor algum, mas o Senhor, oh aleluias, Ele olhou para você, Ele olhou para mim. Talvez muitas palavras terríveis tenham chegado até você. Talvez você está magoada porque palavras foram proferidas enganosamente ao teu respeito. Querido, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios 6 que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta, ela é contra as potestades, é contra os demônios que estão aí, falando no ouvido de pessoas para poder nos condenar. Mas a palavra de Deus também nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não deixe que isso vai chegar ao teu coração. Uma vez, queridos, eu ouvi, quando eu estava mudando de ministério, eu ouvi alguém me dizer que não adiantava, porque eu iria estar ali. O problema era eu. O diferencial é como você recebe as palavras que são dirigidas a você. Você tem que ter o discernimento se são palavras dirigidas pelo Espírito ou se são palavras que foram reproduzidas. Por quê? Deus fala, mas Satanás também fala. E aquelas pessoas às vezes dão voz a Satanás e reproduzem aquilo que Satanás está falando. Por isso que nós temos que sermos guiados pelo Espírito Santo, porque nós somos filhos de Deus e nós temos que ser guiados por esse Deus maravilhoso. E quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei muito triste. Eu chorei, porque eu falei, gente, eu não valo nada mesmo. O problema sou eu. Eu que sou a problemática do assunto. E eu sei que eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu tenho esse entendimento. Mas aí, queridas, eu comecei a tentar me conhecer melhor. Eu tentei ver o que tinha de melhor dentro de mim. Eu não queria passar para as pessoas coisas ruins. Eu queria que as pessoas me conhecessem da forma que eu verdadeiramente sou, a minha essência. Então eu recebi aquela palavra. Nos primeiros dias fiquei chateada. Mas depois Jesus começou a falar do meu coração. Você foi escolhida. Você foi chamada. Talvez você tenha ouvido palavras que te deixou magoada. Mas não dê importância a essas palavras. Porque Jesus te escolheu. Jesus te chamou. E Ele não está dando importância porque o povo pensa de você. Ele está dando importância porque você realmente é. O que você realmente é? É claro que eu tenho que transparecer aquilo que eu realmente sou. E logo então, o Senhor me fez ingressar num seminário. Ali eu fui provada como se prova um ouro no fogo. Foram muitas tentações, muitas vontades de desistir. Tinha dias que o Senhor me chicoteava ali a aula inteira. Eu saía daquela aula chorando. Eu via no ônibus, amadas, que parecia que eu levei uma surra. Acho que as pessoas olhavam para mim e não entendiam. Como que essa menina, eu já sou chorona, né? Eu já sou uma profeta chorona. Mas tinha dias que eu passava o dia inteiro chorando. Por quê? Meditando na palavra de Deus, que é tão poderosa. E eu me sentia tão pequenininha. Eu sou pequenininha diante desse Deus grandão. Mas mesmo assim, Ele se importa comigo. Ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Ele não menospreza a nossa pequenez, porque Ele sabe, Ele reconhece as nossas fraquezas. E o Espírito Santo de Deus, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Então eu concluí aquele seminário com muito custo. A igreja na época não pôde me ajudar financeiramente. Estava passando por uma dificuldade. E nós já tínhamos um pastor fazendo seminário. O pastor João falou assim: Cleide, espera o pastor Natanael terminar, que aí a igreja custeia, né, o seu curso. Eu falei: pastor João, o momento é agora. Tem dias que você sente que o negócio é agora. Se você não ir, parece que você vai morrer. E eu sentia isso há mais de 10 anos. Eu queria fazer esse seminário. Mas aí eu tinha um trabalho que era o dia todo. Depois eu tive a minha filha. Eu não podia deixar um bebê recém-nascido em casa para ficar cerca de 4, 5 horas dentro de um seminário.
Mas o Senhor proveu todas as coisas. O Senhor me levou a trabalhar em meu próprio negócio, um pequeno salão. Mas dali o Senhor tratou comigo. O Senhor me falou: eu não permiti que a tua igreja te custeasse. Aleluia. Você não está entendendo? Por tudo dai graça. Por tudo dai graça. O Senhor me disse: eu não deixei a tua igreja te custear. Por quê? Porque eu soube ter dependência de Deus. Queridas, tinha dias que eu não tinha dinheiro para tomar um lanche naquele lugar. Mas chegava um amigo, chegava uma amiga e falava: vamos, Cleide, lanchar? Eu não. Servir as pessoas com o maior prazer, que lá nós temos alguns ministérios que pode servir as pessoas. Eu gosto demais de servir. Eu trabalhava nesse ministério, servia as pessoas. Muitas vezes o que sobrava, a moça me dava no final. Tinha dias que chegava o dia de eu pagar minha mensalidade e eu não tinha um centavo. E aí eu falava: meu Deus, será que eu vou ter que ficar devendo esse mês? Queridas, assim como um estalar de dedo, pessoas me ligavam, falavam: Cleide, eu quero marcar uma progressiva, Cleide, eu quero marcar meu cabelo, Cleide, eu quero marcar uma depilação. E aí, em 2, 3 dias eu consegui aquele dinheiro, e ainda tinha mais para poder pagar minha passagem. Tinha dia que o dia da passagem era contadinho, se eu gastasse um pouquinho dele, eu não ia poder lanchar. E aí apareciam pessoas que falavam: eu vou pagar sua passagem. Queridos, então aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tomar. Eu sei que eu fui chamada, assim como eu sei que você foi chamada, você foi escolhida. Não dê importância às circunstâncias. Todas as circunstâncias, elas estão aí para quê? Para nos provar, para nos testar, para ver se realmente eu sou guiada ou não pelo Espírito Santo de Deus, para me provar a mim mesma que eu sou filha do Deus Altíssimo, para que o próprio Espírito Santo venha testificar com o meu espírito que eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Querido, e se você é filha, já que você é filha, porque Romanos vai dizer: se você é filho, esse se de Romanos quer dizer: já que você é filho, você também é herdeiro. Sabia? Você também tem direito a tudo aquilo que Deus deu a Jesus. Talvez não será nessa terra aqui, mas está descendo aí do céu. Oh, aleluia! A nova Jerusalém de Cristo, onde eu e você iremos habitar, onde eu e você iremos morar. Então não desista pelo meio do caminho. Não desista, não fique para trás. Venha ajudar essas mulheres aqui, a Neia, a Denise, a levar esse ministério para frente. E o que elas precisarem, podem contar comigo. Eu quero ajudar essas mulheres. Converse com as mulheres da sua vizinhança, as mulheres da igreja. Nós precisamos de você. Nós precisamos que você interaja com essas mulheres, interaja com esse grupo, porque é através de você que esse ministério vai crescer. É através de você que esse ministério vai trazer Jesus para esse bairro, vai trazer Jesus para essa cidade, para essa nação. Fique atenta naquilo que Jesus quer falar com você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você tem vida hoje, talvez amanhã você não vai ter. Então comece a adorar o Senhor hoje. Adorar é só cantar e dizer aleluia, glória a Deus? Não. Adorar com seus bens, adorar com a tua presença, adorar com o teu corpo, adorar com tudo aquilo que você tem. Amadas, essa foi a mensagem que Jesus enviou para você e para mim. Que você possa receber isso no seu coração alegremente. Você é empoderada por Cristo Jesus. Não é empoderamento que o mundo está dizendo aí fora, não. Não, nós temos nosso livro, né, de regra e fé, do qual nós seguimos. O empoderamento que eu e você temos é segundo a palavra de Deus, não segundo o mundo lá fora. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar, se você puder? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Oh Deus, como tu és maravilhoso, como tu és poderoso, Pai. O Senhor não se esqueceu de nenhuma de nós. O Senhor se lembrou de nós na eternidade, e o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, Pai amado.
Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor escolheu essas mulheres, Senhor, da Batista Rosa de Saron, para fazer algo diferente, Pai amado, em 2021. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu coloco essas mulheres nas tuas mãos. Ó Deus, que elas possam entender esse poder que o Senhor tem dado a cada uma delas. Que elas possam se levantar como vaso forte, como vaso, Pai amado, de honra, porque elas não receberam um espírito, meu Deus, de escravidão. Elas não receberam um espírito de medo, mas receberam um espírito, Senhor, de fortaleza, um espírito de poder, um espírito forte, Senhor. Oh Pai, e através desse Espírito nós podemos clamar a Ti e dizer: confiamos em Ti, Papaizinho lindo, confiamos em Ti, entregamos, Senhor, a nossa vida a Ti. Nós queremos frutificar, Senhor, assim como aquela mulher samaritana deu frutos para o Teu reino. Ela, Senhor, evangelizou aquela cidade, ela chamou pessoas para Te conhecer. Talvez ela não sabia pregar, mas ela levou pessoas para conhecer a Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Deus, que nós possamos ter intrepidez, que nós possamos ter, Pai amado, desprendimento, para poder ir lá fora, Senhor, e chamar as pessoas para ver o que nós temos visto e vindo, Senhor. Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigada, Jesus, por cada irmã que o Senhor trouxe aqui. Deus, se o Senhor trouxe as irmãs aqui, é porque é algo maravilhoso o Senhor queria dizer ao coração de cada uma delas, assim como no coração dos meus irmãos presentes. Deus, muito obrigado pela vida de cada uma, Senhor. Deus, e que Teu Espírito Santo possa guiá-las todos os lugares que elas forem, Deus. Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de falar da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus.